A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Tanto desejo isso não só para os nossos amados irmãos que aqui estão na igreja, mas para os nossos amados que nos acompanham aqui ao vivo pela internet, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Amados, hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições do Apocalipse. Estamos hoje trazendo a lição 19. Domingo passado nós estudamos a lição 18, onde vimos um tema lindo, um tema maravilhoso, mostrando que na eternidade Deus, o próprio Deus, a pessoa de Deus o Pai, estaria com os homens. Nós já havíamos estudado, obviamente, que Jesus Cristo, seria o nosso pastor, como o cordeiro seria o nosso pastor, nos apacentaria. E na lição passada nós estudamos que Deus o Pai, a própria pessoa de Deus o Pai, estaria com os homens, né? Até porque algumas pessoas têm alguma dúvida, Deus é invisível, ninguém nunca pode ver Deus, né? Tem aquela dúvida. E nós vimos que não, o homem pecador hoje não pode ver Deus, por causa do pecado, e a glória de Deus o consumiria. Mas, antes do homem entrar na eternidade, Paulo diz que todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O homem será revestido da santidade de Deus, da glória de Deus. O corpo será um corpo incorruptível, ou seja, um corpo receberá por concessão a imortalidade. Aí o homem pode ver Deus, né? Aprendemos isso. E hoje temos um tema assim mais que compõe não um capítulo específico, mas o Apocalipse como um todo, que é falando sobre a adoração. A adoração no livro do Apocalipse. É um tema, nós vamos agora, a partir deste domingo, vamos entrar em vários assuntos genéricos que mexem com todo o Apocalipse. E com outras partes da Bíblia também, para explicar o Apocalipse. A gente vai entrar no tema adoração. Adoração envolve e está intrinsecamente ligado com a questão da divindade, quem pode adorar, quem não pode adorar, por que adorar, a adoração como um engodo, uma falsa adoração como um engodo no tempo do fim, que é uma grande armadilha para as pessoas do mundo que estão envolvidas, de certa forma, com o evangelho, com o falso evangelho, né? E daí por diante. Então, a lição de hoje é a adoração no Apocalipse, lição número 19. Vamos então para a nossa introdução. No livro do Apocalipse contém sínteses de conteúdos de toda a Bíblia, desde a criação do mundo até o início da eternidade para os santos. Encontramos também as descrições proféticas dos atos de justiça de Deus sobre os homens. Há vários juízos, sempre. Revela, sobretudo, o que motivou tudo isso. A adoração é o fator primordial que divide os grupos dos salvos do grupo dos perdidos. A adoração é um ponto primordial nesse livro do Apocalipse, né? Inclusive, a gente vai ver aqui no primeiro verso, que é a base aí do Apocalipse 14, versículo 7, que diz assim, dizendo, quem está dizendo? Um anjo que está voando pelo meio do céu, contendo o evangelho eterno. Ele dizendo com grande voz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Onde esse verso está inserido? Em que contexto ele está inserido? Esta daqui é a maior de todas as pregações no tempo do fim. Este momento vai marcar o momento que divide todas as pregações sobre Cristo sem poder antes, e a partir daqui a maior pregação sobre o verdadeiro evangelho com poder a partir daqui. Quando isso acontecer, quando o cumprimento dessa profecia começar, que não começou ainda, tem gente dizendo que já começou, mas isso é uma fraude, uma mentira quem disse que essa profecia já começou.
esta profecia, quando ela começar, ela vai ser feita em um tempo curto, um tempo curtíssimo. Assim como Cristo pregou em 3 anos e meio o Evangelho do Reino lá em Jerusalém, Jerusalém, Samaria, Judéia, aquela região toda, né? Galileia, etc. E os apóstolos também pregaram o Evangelho do Reino em Jerusalém, na região, durante 3 anos e meio, até que fossem espalhados ali pelo mundo. Pois bem, esse Evangelho aqui, o Evangelho eterno, ele só poderá ser pregado depois que os santos forem selados, tiverem sua mente seladas com o Espírito Santo. No Apocalipse 14 aqui, estamos no verso 7. No versículo 1 diz que eles foram selados com o nome do Pai, né? Algumas versões com o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Selados na mente, o conhecimento de Deus e o conhecimento do Cordeiro. Apocalipse 14, 1. Então essas pessoas serão seladas com o Espírito Santo para conhecer a Deus e a Cristo. E o que significa o conhecimento de Deus e de Cristo? João 17,3 diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus a quem enviaste. Era o que Jesus estava dizendo. O conhecimento, o selamento dos santos aqui no capítulo 14, verso 1, é exatamente o conhecimento, o selamento com a verdade da vida eterna. É o que está acontecendo aqui. Então, esse anjo que está pregando aqui é justamente esses seres, essas pessoas, esses 144 mil pessoas que acabaram de serem selados para pregar o Evangelho do Reino. Assim como Cristo foi selado lá atrás e pregou o Evangelho do Reino, assim como os apóstolos foram batizados e selados e pregaram o Evangelho do Reino. O Evangelho eterno. Aqui marca o início do tempo do fim. O fim do tempo do fim começa aqui, ó. Então, esse anjo, o verso 6 diz assim, ó. E vi um anjo voando pelo meio do céu, contendo o que na mão? O Evangelho eterno, para proclamar a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus. Olha que a primeira doutrina a ser restaurada quando Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne e batizar os seus servos com grande poder, a primeira doutrina a ser ensinada no mundo inteiro é a doutrina de Deus. Temei a Deus. É o primeiro conhecimento que será levado ao mundo com grande poder, o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a religião ela se tornou tão pobre que o grande conhecimento que as religiões têm passado é o conhecimento da sua própria igreja. As igrejas têm vendido a imagem da sua própria igreja, sua própria cultura. Está aí o judaísmo, pregando somente a sua cultura, a sua língua, as suas cerimônias, as suas tradições. Está aí o catolicismo, pregando somente as suas tradições, as suas ideias. Está aí o evangelicalismo, pregando as suas culturas, as suas tradições. Não é isso que é ser pregado. Tem que ser pregado Deus. Não a placa da minha igreja ou o currículo do meu líder religioso. Ou a minha cultura, como eu falo, como eu gosto. A minha língua, por exemplo, né? Vamos lá. O texto é claro. A primeira doutrina é sobre Deus. E o que é que nós temos que resgatar sobre Deus? Você tem que conhecê-lo para dar glória. Eu só posso dar glória a alguém quando eu conheço o que ele fez. Porque a glória se dá a alguém pelo que ele fez. E o que ele fez acaba dizendo quem ele é. Não é assim? Quando você vai preencher um contrato, qual é a sua... os seus dados jurídicos? Você vai dizer o seu nome completo. Você vai dizer a sua profissão. Não é isso? A sua nacionalidade e o seu estado civil. Você é casado, solteiro, não é isso assim? Aí depois vem a documentação. Não é assim a sua descrição jurídica? É assim em todo contrato. Você tem que dizer quem você é. Inclusive, quando Deus se apresenta, ele diz, está aqui no texto, aquele que fez. Está aqui, ó, a assinatura do que Deus é. Ele é criador. Aquele que faz, que cria do zero. Ó, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou agora, ou seja, o juízo dele está começando com a minha pregação. No momento em que eu estou pregando sobre Deus,
está começando o juízo dele, o juízo pré-advento, um juízo que o Senhor está julgando o planeta todo ali para decidir sobre quem vai cair as 7 pragas. Esse é o juízo. Aí ele diz aqui, ó, e adorai. Primeiro, antes de você decidir quem vai adorar, como vai adorar, quando vai adorar, você tem que saber quem é. E adorai aquele, ele descreve aqui como aquele que fez o céu, a terra e o mar, a fonte das águas. Você deve adorar aquele. Ele não diz, ó, adorem aqueles. Não, mas Deus é uma divindade composta de 3 pessoas, dizem a filosofia inebriante da teologia moderna. Mas aqui não fala aqueles, quando se refere aos seres pessoais ou ao ser pessoal. Ele não fala aqueles, fala aquele no singular. Ó, aquele que fez. Adorai aquele que fez. Quem no livro do Apocalipse esse termo aquele é dedicado? A quem? Já que o Apocalipse ela faz clara distinção. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aquele que vive para sempre e ao Cordeiro. Aquele que é, que era e que há de vir e ao Cordeiro. Aquele, o tempo todo falando de Deus. Fazendo clara distinção entre Deus e Cristo, entre Deus e o Cordeiro. Vamos ver. Vamos então para a primeira pergunta, né? Adorar o Criador, aquele que fez. É a mensagem de restauração no tempo do fim, né? Do livro do Apocalipse para o mundo. Quem é essa pessoa descrita nesse contexto aqui do Apocalipse como aquele? Vamos identificar a pessoa para a gente entender a quem a primeira mensagem angélica está mandando adorar. Vamos lá. Vamos ver. Apocalipse 4, versículo 9 e 10 diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória. Quem são os seres viventes? Para a gente entender, né? A gente já estudou aqui no capítulo 4. E vamos estudar num estudo específico sobre os 4 seres viventes aqui. Os 4 seres viventes do capítulo 4 estão diante de Deus e de dia e noite, né, daquele que está sentado no trono no capítulo 4. Jesus Cristo só aparece no capítulo 5. No capítulo 4 é só o Pai que está sentado no trono. E os 4 seres viventes de noite dizendo para eles como? Santo, santo. Não tem descanso nem dia nem de noite. Não é assim? Apocalipse 4. Então, os 4 seres viventes são todos os anjos do céu. Estão representados ali como querubins. Um com a cabeça de leão, corpo de homem, cabeça de leão. O outro, corpo de homem, cabeça de touro. O outro, corpo de homem, cabeça de homem. Corpo de homem, cabeça de homem. Seres viventes, olha só. E o outro com corpo de homem, cabeça de águia voando. Não é de águia não, é uma águia voando. Olha que descrição perfeita. E ali são símbolos de 4 características de poder que todos os anjos de Deus recebem para cumprir, para fazer a obra de Deus. Ok? A gente vai estudar sobre isso. Então são esses viventes aqui, ó. Esses 4 seres viventes. Ó, toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono aqui? O Pai? Né? E que vive para todo sempre. Quem é o único que vive para todo sempre? O Pai. Por que esse texto não pode se aplicar a Cristo? Porque ele morreu. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 6,17, 1 Timóteo 1, versículo 15, né? Ao único Deus imortal, que o homem não viu nem pode ver. O único que possui a imortalidade, diz o texto. Por quê? Porque Cristo morreu. Só o Pai possui a imortalidade. Ok? Continuando. Mas se Cristo não tivesse morrido, mesmo assim, ele seria o segundo Deus? Não. Porque ele já recebe a imortalidade por concessão ou por hereditariedade. Não é assim? Que eu recebi do meu pai, a hereditariedade, toda a informação genética, tal. É minha, exclusiva, só minha, eu sou diferente. Não, eu recebi dele. Ok? Continuando. Honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Então, somou-se ali os 4 seres viventes, quem mais?
os 24 anciãos, que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, tal, se prostraram diante daquele que está sentado no trono, pela segunda vez, e adoraram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem. Aí ele continua ali, o santo, 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 santo que eu falei. Veja aqui nesse versículo 9 e 10, ele descreve todas as frases que Deus é destacado no Apocalipse todo. As 3 frases. A primeira, aquele que está sentado no trono, é uma definição. A segunda, né, ele repete, sentado no trono, e aquele que vive para todo sempre. São textos exclusivos para a pessoa de Deus o Pai. Ok? O próprio Cristo vai usar. Quando ele está adorando a Deus, ele vai usar. Quando ele está louvando a Deus, ele vai usar essas terminologias, essas frases. A gente vai ver aqui. Vamos lá. Segunda pergunta. Depois de Deus e Jesus receberem louvor por suas posições de autoridade, né? Em forma de ações de graça, em forma de honra, de glória, poder, quem somente é adorado em seguida? Preste atenção no texto. O primeiro verso está no versículo 13. Diz o texto assim, e ouvi toda a criatura. Essa cena aqui, no capítulo 5 de João, ela é interessantíssima. Porque no início de tudo, mostra Cristo aqui na terra lutando pelo homem. No segundo momento, Cristo já está no céu, diante de Deus, para pregar o livro dos 7 selos. No outro momento, todas as criaturas do céu, quando o Cristo ressuscita e ele sobe ao céu, os anjos vão lá e prestam louvor a Cristo. Neste momento aqui, já são todos os santos no céu. Depois da segunda vinda de Cristo, dizendo assim, e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e as criaturas que estavam debaixo da terra, os mortos ressuscitados, debaixo da terra, os que estão no mar, e todas as coisas que neles há. Todas as coisas que há no céu, na terra, no mar, debaixo do mar, debaixo da terra, onde você pensar. Todas as coisas, já não são mais criaturas, coisas. E aqui eu entendo que é todos os seres, humanos, anjos, boi, vaca, todas as coisas. Ele está dizendo toda criatura. Ele não está falando toda criatura racional. E ele vai para global, ele fala coisas. Ele não fala seres racionais como anjos e homens. Olha que coisa linda. O universo inteiro, numa só voz, vão dizer assim, ao que está assentado sobre o trono, quem é essa pessoa aqui? O Pai. Eu quero que vocês me ajudem, viu? Me deem uma força, vocês estão me desencorajando aqui hoje. Quem é essa pessoa aqui que está sentado no trono? Olha a partícula condicional. Agora ele vai adicionar outra pessoa, que não é o Pai. E ao Cordeiro. Pessoa de Cristo. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas. Dadas no plural, porque é 2 pessoas. Ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Eu, algum tempo, quando li isso aqui, achava que isso aqui era uma adoração. Isso aqui não é adoração, isso aqui é um louvor. Ações de graça você faz. Nós fazemos ações de graça, não é? Você é grato a um amigo, a alguém, não é? Aqui são ações de graça. O texto é claro aqui, ó. Aqui bem claro. Aqui é uma ação de louvor. Agora o verso seguinte vai dizer quem é adorado depois dessa ação de louvor. Olha o que diz o verso 14. O verso seguinte diz assim, e os 4 animais, ou seja, todos os anjos do céu, disseram que amém, tem que ser assim mesmo. O Cordeiro e o Pai merecem todo louvor. Aí eles dizem assim, e os 24 anciãos, todos os seres humanos, prostraram-se e adoraram ao que vive para todo. Na hora de adorar, eles adoraram a quem? Ao Pai. Ele faz claro, ele não diz aqui, e adoraram ao que vive para todo sempre e ao Cordeiro. Ele não diz assim no texto. Porque o Apocalipse está fazendo aqui uma exclusividade sobre a questão da adoração. Adoração no sentido, adoração plena, adoração suprema, adoração divina a Deus o Pai. Ok? Agora, aqui cabe uma séria discussão. Se a gente sair
da essência da doutrina e entrar para a discussão da gramática, do vocábulo, aí, meu amigo, aí você pode até alterar a doutrina. Porque você pode dizer assim, mas Fábio Amaro, Jesus Cristo pode ser adorado, porque a língua portuguesa ela tem uma flexibilidade incrível. É diferente da língua original em que esta mensagem chegou para a gente. O Senhor escolheu em torno de 40 homens para escrever a sua palavra. E nenhum deles escrevia grego. Nenhum deles escreveu em grego. Nenhum deles tinha origem grega. Todos eles tinham origem no hebraísmo. Foram 40 homens, judeus, hebreus, que escreveram a Bíblia. Não tem nenhum gentil vindo lá da Grécia, não. Ok? Isso é importante você entender esse detalhe. Vamos lá. E os 24 anciãos diziam, né? Adoraram aquele que vive para todo o sempre. Se eu partir para uma questão gramatical, Fábio Amaro, na língua portuguesa, que é uma língua descritiva, e a língua das pessoas que escreveram é uma língua conceitual, que é diferente, na língua descritiva, a minha filha diz assim para mim, né? Ela diz assim, mamãe, e diz para mim também, eu adoro bolo de chocolate. Olha, isso na língua portuguesa cabe na língua portuguesa. Ela chega em casa, coloca uma fatia de bolo de chocolate, bota uma vela, pega um cordeiro ou uma galinha, rasga a garganta, apresenta o sangue pro bolo e diz, bolo, eu te adoro, eu te amo. Aí ora o bolo. Isso seria adoração. Eu vou viver por causa desse bolo. Tudo que eu vou fazer, pega o bolo, congela, bota lá numa vitrine, bota lá dentro de uma cúpula, e toda vez que passa pelo bolo, faz reverência ao bolo. Isso seria serviço e adoração, ok? Na língua portuguesa, cabe essa flexibilidade. Na língua portuguesa. No latim cabe. Nem no grego cabe, porque o grego tem mais restrições do que a nossa língua. Então, muito cuidado com isso. Se eu disser assim, Jesus Cristo pode ser adorado na língua portuguesa? Pode, na língua portuguesa pode. Mas doutrinariamente, como Deus, não. Ele pode ser adorado porque na língua portuguesa você tem uma flexibilidade. Dizer, olha, é uma adoração diferente. É uma adoração no sentido de reverência, reconhecendo que ele é Senhor. A língua portuguesa cabe. Porque o nosso dicionário permite isso. Mas na doutrina bíblica, não cabe. Por quê? Porque a Bíblia faz clara distinção. E a gente vai ver, vamos continuar aqui vendo isso. Ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 a 16, diz assim. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, até quando o Cristo aparecer nos céus, a qual, a seu tempo, quando ele aparecer no tempo certo, ele vai mostrar quem? Quando Jesus aparecer na nuvem do céu, ele vai apresentar quem está do lado dele assim, ó. Quem é? Que está lá do lado esquerdo dele aqui. Ó. Quem vai apresentar quem? Ele vai mostrar ou apresentar o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens pecadores viu, nem pode ver, ao qual, a esse Deus, seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Veja o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Ele está dizendo com toda a clareza aqui, olha, no tempo certo, Jesus vai apresentar. Aqui na minha Bíblia fala mostrará, mas na sua versão deve falar apresentar, revelará, mostrará ao mundo o Deus que o mundo rejeitou. Ele vem apresentar. Então, nesse momento, Jesus apresenta que só ele, o Pai, tem a imortalidade, só ele habita na luz inacessível. Veja a exclusividade com que não foi só Cristo que ensinou isso, não, mas também o apóstolo Paulo, ok? Vamos continuar. Jesus ensinou que as criaturas, inclusive os anjos, deveriam adorar quem? Como foi que Jesus Cristo ensinou? Olha Mateus 4,10, o que Cristo diz. Ó. Então disse-lhe Jesus a Satanás, lá no deserto. Satanás foi lá no 40º dia, Jesus Cristo muito debilitado, 40 dias sem comer. Satanás olhou para ele e falou assim, isso é mamão com açúcar. Um ser humano, 40 dias de fome, só faça assim, e ele cai, né? Satanás pensou assim, venci. Chegou para Jesus com as tentações, né? Mas na terceira tentação, que
que ele tentou enganar Cristo, te ajoelha. Se tu te ajoelhar, ele não pediu para Jesus adorar ele como um Deus, só pediu para se ajoelhar. O termo ali é claro, se ajoelhar. Se tu prostrados me adorar, a palavra adorar ali não é a palavra adoração a Deus, é uma reverência. Aí Cristo falou assim, ó, está escrito, aqui ó, disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, sai da minha presença, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe qual é o problema que nós encontramos aqui nesse texto? Para aqueles que não conhecem a Escritura, que não estudaram assim a questão da língua e da mensagem que está aqui por trás, é você se apegar à letra no português, aí vem toda a confusão. Esta palavra adorarás aqui está mal traduzida. E a gente vai provar aqui no texto. Esta palavra adorarás, ela vem do grego proskineo, que quer dizer reverenciar, prestar a honra devida, a autoridade que merece aquela honra. Satanás nem era uma autoridade, por isso que Cristo não podia nem se ajoelhar diante dele, porque ele não era uma autoridade. Ele era um rebelde contra todas as causas. Ele não tinha autoridade nenhuma. Ele não tinha autoridade nem sobre os homens da terra, que eram fiéis a Deus. Por que Cristo... Então ele não merecia nenhuma reverência. Ó, então Cristo falou, somente não, ao Senhor teu Deus adorarás, a beleza vem agora, e somente a Ele servirás. Aí é que você precisa entender o que significa servir. Sabe qual é a palavra servirás aqui, que foi mal traduzida? É a palavra latreia. Latria, de idolatria. A adoração verdadeira está aqui, ó. E a tradução é equivocada, porque o texto deveria ser assim, ó. Ao Senhor teu Deus reverenciarás, e somente a Ele adorarás. Que é a tradução correta. Mas a igreja traduziu equivocadamente desde o quarto século, porque lá no quarto século, ela equiparou Deus, Jesus Cristo a Deus, como um segundo Deus, aí de lá para cá veio prestando esse desserviço. E nós que temos a Bíblia apenas no português e não temos esse conhecimento, estamos fadados a ser enganados. Outro exemplo, saindo um pouco daqui, mas eu volto já para cá. Erro gravíssimo está no Antigo Testamento. O nome de Deus, aonde você lê no Antigo Testamento inteiro, a palavra Deus não é Deus, é Elohim. Aonde você vê no Antigo Testamento a palavra Senhor, toda em maiúsculo, um Senhor, ou pelo menos um S maiúsculo, é o nome de Deus. Lá está o tetragrama, né? As 4 letras que definem o nome cartorial, o nome pessoal de Deus. Yahvé, o Iod, Rei, Vav, Rei. Olha, se é um nome pessoal, por que a igreja traduziu para um título, Senhor? Não tem sentido. A igreja, a Testemunha de Jeová, deram um nome pessoal, traduziram como Jeová, para facilitar que é o nome de uma pessoa, não é Senhor, né? Facilita um pouco. E algumas versões já atualizadas, como a King James, não traz o termo Senhor, traz o termo Yahvé, para as pessoas saberem que ali não é Senhor título, é o nome de uma pessoa. Entenderam? E Elohim, no hebraico, significa uma pluralidade de atributos. Significa isso, que Deus o Pai é o Elohim original, o primeiro. E ele pode fazer de você um Elohim. Quando ele pega parte do poder dele e dá a você, assim, vá, faça essa missão. Estou dando autoridade para você cumprir. Estou dando poder e autoridade. Ele está fazendo de você um Elohim. Você se torna um representante de Deus para fazer a vontade de Deus, para dizer as palavras de Deus para as pessoas. Ok? Isso é um Elohim. Por isso que a Bíblia chama Moisés de Elohim, os sacerdotes de Elohim, os juízes de Elohim, Davi de Elohim, porque traduziram. Davi não é Deus, é um ser humano. Moisés não é Deus, é um ser humano. Os sacerdotes não são Deus, são seres... Entenderam a tradução como errada? Até hoje o povo tem dificuldade quando lê Êxodo 3. E Deus falou com Moisés face a face. Deus ali era Elohim. Quem é que está falando com Moisés? Está lá no versículo 2. É o anjo do Senhor e não Deus. Porque Moisés é um homem pecador e ele não pode ver Deus. Está claro na doutrina?
entendido isso. Então, quando eu não entendo isso, eu acabo me equivocando na doutrina, porque os homens mexeram onde não podia mexer. Traduziram errado. Querem ver aqui? Eu trouxe aqui uma imagem que vai facilitar. Olha para aqui. A palavra adorarás aqui nesse texto vem do termo proskinel em grego. Proskinel. Que nesse texto aqui está no plural, adorarás. Aí está proskenícesis. Ok? E aqui, que significa reverência ou o reconhecimento, o louvor dado a uma autoridade pelo posto que ele tem, pela autoridade que ele representa. E o termo servirás vem do termo latreuses, que vem da origem palavra latreia ou latria, ok? Está aqui, que significa adoração suprema a uma divindade. Entendido isso? Tenho mais uma imagem aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um exemplo da Bíblia, está de graça na internet. Procure isso aqui na internet, porque vocês vão tirar muitas dúvidas aqui. A Bíblia é de graça, vai lá, Bíblia interlinear. Hebraico, português, grego. Pelo menos essas questões pequenas você destrói todas ali. De graça na internet, basta saber pesquisar. O mesmo verso, Mateus 4:10. A palavra final aqui, ó. Vou adiantar aqui, ok? Essa palavra aqui, ó, proskenícesis, quer dizer o quê? Proskinel, vem de adorar, traduziu errado, adorar, quer dizer reverenciar. E a outra palavra aqui, ó, latreuses, que é servir, ó. Está aqui, ó. Não estou inventando nada, está aqui nos manuscritos gregos, que é disponibilizado para toda a igreja. É o que está escrito aí. Não foi eu que inventei. Todo pastor, toda universidade teológica do mundo tem isso. Por que traduziram errado? Vá lá no dicionário grego para ver o que quer dizer essas palavras. Vamos ver. Vamos adiantar aqui. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar aqui pegar só a parte final do texto. A parte final do texto. Proskenesis está aqui, é o termo em grego que vem da palavra adorar. E a palavra proskinel e a palavra latreusis aqui quer dizer servir. Por isso que ele diz, só ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Olha o termo grego aqui, ó, sozinho. Somente a Deus. O termo mono, né? O termo mono. Entenderam? Vamos adiantar. Se não entender, pergunte que a gente vai... Não pode sair daqui com dúvida. Tem mais texto. Eu quero trazer ainda o que diz os dicionários. A maioria dos comentários bíblicos, dicionários, trazem isso. Eu não entendo por que os teólogos, estudando isso, não prestam atenção nesse detalhe. Ó, a palavra proskinel significa mesmo adorar. A palavra do grego koiné, um grego antigo, proskinel, aponta literalmente para reverenciar ou homenagear. Você sabe quantas vezes na Bíblia existe pessoa se ajoelhando de outro com esse termo aí? A Septuaginta, que pega todo o hebraico e traz para o grego, o tempo todo está lá, Jacó se ajoelhando diante do irmão dele. Está lá, não sei quem se ajoelhando diante, e o termo está adorar. E você não podia adorar. Na religião do povo de Deus, ninguém podia fazer isso. Homem santo se ajoelhando para adorar outro homem. Então não é adorar, é outra palavra, né? É utilizada 59 vezes nos escritos apocalípticos, apostólicos, desculpe, para indicar a homenagem que se dá a uma pessoa ao prostrar-se aos seus pés. A sua tradução literal quer dizer, a palavra proskinel quer dizer, beijar a mão ou o piso diante dele. Ou seja, você se ajoelhar, se prostrar, reconhecendo a sua autoridade. E adorar tem outra conotação. Adoração, em toda a estrutura do santuário antigo, tem a ver com sacrifício, tem a ver com o pedido de perdão diretamente a Deus, tem a ver com prestar serviço. É diferente. Ok? Aqui tem mais a ver com reconhecer a autoridade. O vocábulo usado no Velho Testamento, mais de 170 vezes para indicar reverência, é o termo xaxá. Proskinel, no grego, xaxá, no hebraico, que traduz literalmente como inclinar-se, ou cair diante de alguém, ou prostrar-se, ou ajoelhar-se, ou beijar, denota contato, aproximação, relação.
É isso que diz a palavra. Não há nenhuma palavra no Antigo Testamento dizendo isso. Entendido aí? Próximo. Agora, latria, né? Inclusive, esta palavra, a palavra idolatria, vem do termo idol, que é ídolo, e latria, adoração ao ídolo. Aquilo que Deus dá 3 mandamentos. Não faça isso. Não adore outro a não ser eu. Não faça imagem para adorar e servir como se fosse eu. O tempo todo o Senhor está dizendo isso. A idolatria. Ok? Vamos lá. Significado de latria é um substantivo feminino. Adoração a Deus, culto que se presta exclusivamente a Deus, culto de latria, culto de adoração. Por extensão, significa amor excessivo. Você, quando se ajoelha alguém é por amor excessivo, você pode se ajoelhar para reconhecer. Você é governador, não gosto de você, mas você é autoridade, vou fazer minha reverência. Não é assim? E daí por diante. Vocês já entenderam? Vou adiantar. Prostrar-se de joelho aos pés de alguém para, entre aspas, adorar, ou seja, proskinel, que quer dizer reverenciar, significa que aquela pessoa é um Deus? Significa que ela merece adoração? Vamos perguntar a Bíblia agora, vamos ver. Eu trouxe 2 versos só, mas eu queria trazer para vocês 50, para vocês verem a diferença. Vou trazer 2, porque vocês, quando estiverem lendo agora, vão buscar agora, vocês sabem como buscar. O primeiro verso está aqui no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 46, na versão. Olha, a maioria das versões traz isso. Aqui está Almeida Corrigida Fiel, essa é a versão. A maioria das versões, todas as Almeidas, traz esse texto. Diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face. Olha só, ele se prostrou. Colocou a testinha no chão, nos pés de Daniel. Ó, e adorou a Daniel. E ordenou que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Olha o que ele fez aqui. Ó. O que Nabucodonosor fez. Se ajoelhou diante de Daniel e adorou. Ele adorou Daniel? Se ele tivesse feito isso aqui, ó, ele estaria reconhecendo Daniel como um Deus. Mas ele primeiro fez isso aqui. Ó. A palavra hebraica para isso aqui é a reverência. O maior rei do mundo naquela época se ajoelhou aos pés da menor pessoa lá em Babilônia, que Daniel era um escravo. O maior rei se ajoelhou aos pés do menor dos homens, que era um escravo. Era isso que o Senhor queria mostrar numa tipologia sobre Cristo nos céus. Todos os anjos do céu se ajoelhando diante dele, porque chega um ser humano da terra e os anjos, que aparentemente era superior, se ajoelham aos pés do inferior, prestando uma reverência a que ele não está adorando. No hebraico é isso mesmo? Vamos perguntar numa versão em português. Vou trazer em português para facilitar. Olha, pedi essa versão aqui em português. Trazer aqui a NVI, a nova versão, ela corrigiu o texto. Então Nabucodonosor fez o quê? Não tem mais adorou, agora é o termo correto, prostrado, xaxá, o termo em hebraico, né? Até porque aqui, olha, de Daniel 2, versículo 4, até Daniel 7, versículo 28, está escrito em aramaico, não é em hebraico. O termo xaxá, ó. Então, caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra. A honra está dentro de um culto de ação de graça, está dentro de um louvor, e não de uma adoração. Então, simplesmente você pegando outra Bíblia, de outras versões, você já resolve o problema. Às vezes nem é necessário você buscar uma interlinear para conhecer grego. Não, você já resolve o problema. Agora, se você é aquele sujeito teimoso do textos receptos, não, a minha Bíblia aqui é Almeida Corrigida, e a verdade está escrito assim, está escrito, é assim que está escrito. E, meu irmão, tem mais de 100 versões em português. Que pessoas imprecisas traduziram errado algumas coisas, pequenas coisas. E nós, como reparadores de brechas, temos a obrigação de buscar cada detalhe desse. Essa é a nossa missão. E não tem que ter medo de fazer essa missão, não. Mais um. Vamos lá. Vamos agora para Atos 10, versículo 25, que diz assim: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E Cornélio, prostrando-se aos pés de Pedro, fez o que com Pedro? Adorou.
Em 90% das Bíblias em português está lá adorou. O termo também é prosquinel lá. Eu nem trouxe a interlinear aqui, porque eu já apresentei prosquinel. Quando vocês buscarem agora, vocês vão entender tudo isso. Ó. Então aconteceu que, entrando Pedro ali naquela casa, Cornélio saiu ao encontro dele e, recebendo Pedro, foi logo se prostrando e o adorou. Que adoração é essa? Eu também não vou nem muito longe, vou pegar outra versão em português para resolver o problema aqui para vocês. A King James atualizada já resolve o problema. E eu encontrei mais de 10 versões da Bíblia, tanto em português como em inglês também, mas a maioria em espanhol, o tempo todo dizendo essa mesma coisa aqui. Ó. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando a seus pés, o reverenciou, porque é a palavra traduzida correta. Por que os teólogos traduziram prosquinel correto aqui como reverenciou, e em outros lugares eles colocam adorou? Não é? Malícia, eu digo que é malícia, daqueles primeiros padres que traduziram a Bíblia há 400, 500 anos atrás para o português, e quando traduziram para o português, entendendo que Cristo era um Deus igual ao Pai, segundo a doutrina que eles já tinham recebido, e acabaram não percebendo corretamente o texto e colocaram um sinônimo que era, não é nem sinônimo, colocaram uma palavra que eles achavam que era um sinônimo e acabaram traduzindo errado. Vamos continuar. Olha o que diz o texto, agora voltando para o Apocalipse, para mostrar que a adoração não é assim não, cuidado com a palavra. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 9. O Senhor diz, o Senhor Jesus fala à igreja: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são judeus, mentem. São judeus só de etnia, são judeus, como diz Paulo, né? Judeu não é aquele que tem da carne, não. Judeu que é no espírito. Foi isso que a gente leu no capítulo 1, capítulo 2, na meditação de sábado à tarde aqui. Ó, 2 de Romanos, ó. Eis que eu farei com os que são de sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são judeus, estão mentindo. Eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés. É o que está aí. O Senhor vai mandar, o Senhor Jesus vai pegar os mentirosos que dizem que são judeus, mas não são. Você diz que são cristãos, mas não são. Estão adorando uma trindade, são politeístas. Não são verdadeiros judeus que adoram um Deus único. São politeístas. Eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. O homem pode ser adorado também? Adoração também aqui é reverencie. Reconheça que vocês têm a verdade. Reconheça que a autoridade de Deus está em vocês. É isso que o texto quer dizer. Foi mal traduzido. Vamos lá. Próximo. Com que clareza ensinou Jesus sobre a adoração única ao Pai? Vamos perguntar a Jesus Cristo, né? Olha o que ele fala à mulher samaritana. Ele diz assim, é praticamente o que diz o anjo do Apocalipse 14, né? Chegou a hora do seu juízo. Aqui fala assim, ó, mas a hora vem, começou agora, em que os verdadeiros adoradores, a palavra adoradores aqui não é reverenciadores, não, é adorador mesmo. Adorarão quem? Ele diz, adorarão o Pai e a mim, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque eu e o Pai, é assim que ele diz? Porque o Pai procura a tais pessoas para que assim o adorem. O próprio Cristo diz bem claro para aquela mulher samaritana. Nesse contexto aqui, Jesus Cristo está sendo humilde demais e assim, olha, vocês têm que me adorar também, mas eu estou com vergonha de dizer que vocês têm que me adorar porque vocês não vão entender agora. É assim? Jesus se acovarda em algum momento e dizer uma verdade que tem que ser dita? Qual é a posição dele nessa conversa com a mulher samaritana? Vamos ver se ele é uma posição de Deus, de adorado ou de adorador. Olha o que é que ele diz aí. Jesus ensinou que ele era um adorador ou um ser que deveria receber adoração. Vamos perguntar aqui, olha o que é que ele diz à mulher, no mesmo contexto. Vós, mulheres, vocês aí samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Eu, meus discípulos e os judeus, nós judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? O Salvador vem dos judeus. A salvação vem da parte deles.
Então Cristo coloca bem claro, ele se insere no meio dos adoradores. Ok? Vamos adiantar. Jesus teve medo de dizer que os homens deveriam adorá-lo também, como adoravam ao único Deus? Porque ele não teve medo de dizer, por exemplo, que só a vida eterna só tinha quem cresce nele? Que é uma frase muito mais dura, muito maior do que vocês têm que me adorar. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Vamos perguntar aqui. João 3,36, Cristo fala assim, ó, quem crê no Filho, e ele está dizendo que ele é o Filho, né, nos versos anteriores, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não terá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Se vocês desobedecem a mim, eu sou a autoridade máxima aqui. Se vocês só vão entrar na vida eterna se vocês obedecerem a mim e crerem em mim. Olha o que ele está dizendo aqui. Acha que alguém que diz isso tem medo de dizer? Vocês têm que me adorar também. Em algum momento ele pediu a alguém que ele curou que adorasse ele? Muita gente que o curou, ele curou o cego, nossa versão em português diz, o cego veio e o adorou, reverenciou. O leproso foi curado, foi lá no sacerdote, se apresentou e voltou e adorou a Cristo. Todas as palavras adorou ali é proskinel, todas. O reverenciou como Senhor, como autoridade, como enviado de Deus. Alguns dizem até que tu és filho de Davi, outros dizem que tu és profeta. Ou seja, reconhecendo a autoridade de Senhor que ele tinha. Continuando. Que atitude de adorador, juntamente com Moisés, faz Jesus Cristo em adoração ao Pai, ou em louvor e adoração ao Pai, o único Deus. Com quais títulos Jesus define o Pai aqui nesse texto de Apocalipse 15, verso 3, que diz assim: e eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. E fala aqui que o cântico do Cordeiro também. Ou seja, o texto está me induzindo a acreditar que o cântico de Moisés é o mesmo canto de Jesus, o cântico do Cordeiro. É como se o Cordeiro tivesse inspirado Moisés a cantar, como se, né? Olha, é o cântico do Cordeiro. E como é que o cântico do Cordeiro dizia? Ele compôs uma música lá. A música do Cordeiro dizia assim, ó: grandes e admiráveis são as tuas. Ele não diz as nossas obras, eu sou criador contigo, não. As tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha como Jesus diz quem é o Pai. O Deus Todo-Poderoso do Apocalipse é Jesus ou é o Pai? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei dos séculos, ou seja, aquele que vive para todo sempre. Que é uma terminologia a isso aí, Rei dos séculos sem fim. Jesus aqui louvando ao Pai, numa cerimônia de adoração. Continuando. Agora você pode fazer a pergunta, né? Ao contrário. Tem algum texto, Deus o Pai, fazendo alguma música para louvar Jesus? Não tem. Se Jesus fosse um Deus igual ao Pai, como ensina uma doutrina aí, ele também faria isso. Porque não são co-iguais, co-eternos, como diz a doutrina? Mas não tem isso no Apocalipse. Ok? Quem cobiça adoração devida unicamente... Falamos da boa adoração, agora vamos para o lado errado da coisa, né? Tem adoração certa e errada. Quem cobiça adoração devida unicamente a Deus o Pai? Quem é? É Cristo ou é outra pessoa? Vamos perguntar aqui a Bíblia. Olha o que diz Apocalipse 13, o capítulo que fala da besta, que nós estudamos aqui já. E adoraram quem? O dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Não está lá no Apocalipse 12, não está lá no Apocalipse 21 lá, né? O antigo dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O dragão é Satanás, não? E adoraram o dragão. A gente poderia ler assim, ó. E adoraram a Satanás, né? E adoraram o dragão porque o dragão deu à besta a autoridade. Ou seja, o povo está adorando quem aqui nesse texto? Estão adorando a besta. Mas não foi o dragão que deu poder à besta, autoridade, poderio, um trono? Não foi isso que o dragão deu à besta? Quando o povo estava adorando a besta, estava adorando quem diretamente? O dragão. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
quem poderá batalhar contra ela? Por isso que os 3 anjos do versículo inicial que a gente leu, o primeiro anjo, né, temer a Deus, dar-lhe glória porque chegou a seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. O segundo anjo se levanta dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Não é? Aí vem o terceiro anjo imediatamente: se alguém adorar a besta e receber a sua marca na sua mão ou na sua testa, provará da ira de Deus preparado sem mistura e tomará no cálice da sua ira. Está lá a terceira mensagem angélica. Ok? São essas 3 mensagens. É por isso que aqui, no capítulo 13, mostrando a besta, ela está em busca de adoração. O que o diabo sempre quis e nunca obteve, é o que ele quer. Aquilo que é devido a Deus, ele quer para ele. E aí ele diz aqui, ó, e adoraram o dragão, e adoraram também a besta. Quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E qual o problema da adoração à besta? É simplesmente o problema de todas as eras. Deixa eu perguntar para você aqui. Por que o povo lá do Antigo Testamento vieram pragas sobre eles? A cobra veio, mordeu e começaram a morrer. Vinham doenças de toda espécie. Se tornavam escravos de outras nações. Passavam fome. Todo tipo de desgraça vinha sobre o povo de Deus. Por quê? Vocês podem dizer assim para mim, estão certos se disserem assim, olha, porque o povo de Deus começou a pecar vários pecados, transgrediu a lei de Deus toda. É verdade. Mas existia um mandamento que abria a porta para toda essa desgraça, chamado de idolatria. Tudo começava, o povo só entrava pelo adultério, o povo só entrava pelo roubo, por toda a desgraça, quando eles entravam, primeiramente aceitavam das nações vizinhas os seus deuses. Tudo começava pela falsa adoração. Tudo. Era a porta de entrada. Você pode olhar. Pode examinar com cuidado. Que esse era a grande... Todas as vezes que um profeta levantava a voz, ele trazia isso. Próxima pergunta. Que imitação das pessoas do pai e do filho farão o dragão e a besta? É uma imitação. Inclusive, eu acho que é na próxima lição, a gente vai estudar sobre esses paralelos. Por que na Bíblia existe o pai e o filho, e do outro lado existe o dragão e a besta? Uma imitação, porque eles fazem um paralelo para se parecer com Deus. O diabo está sempre imitando Deus. A gente vai estudar isso com profundidade, os paralelos aí. Que imitação das pessoas do pai e do filho farão o dragão e a besta com o objetivo de obter adoração? Olha só, vamos ver. Ainda no capítulo 13, versículo 11, 12, diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como? Falava como dragão, só tinha chifre de cordeiro. Também exercia toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, e fazia que a terra e os que habitavam nela adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. É óbvio que o texto de adoração aqui está vinculado ao termo prosquenel. A segunda besta que sobe da terra, ela vai fazer com que a terra inteira adore quem? A primeira besta que subiu das águas. E quando a terra inteira adora a primeira besta, está adorando quem? O dragão. Não é isso que a gente leu no verso anterior? O dragão quer ser adorado de forma transviada, na diagonal, de forma indireta. É ele que está sendo adorado porque a lei é dele, ele que inventou isso. Diferentemente da adoração livre e voluntária que Deus quer, Deus aceita uma adoração forçada? Deus aceita? Não. Buscar-me-eis e me achareis só quando vocês buscarem de todo o coração. Se vocês me buscarem por necessidade, não vão encontrar não. Se vocês me buscarem por amor, com adoração, com gratidão do fundo do coração, vocês vão me encontrar. Né? Então a adoração a Deus, ela é livre e voluntária. Não é porque o pastor está dizendo, se tu não adorar, tu vai para o inferno. Eu com medo vou adorar a Deus. Não, não é voluntária nem é livre. Você está pela opressão do medo. Não é? Então, diferentemente da adoração que deve ser dada ao Pai, o que a lei do dragão, impositora, determinará contra aqueles que não adorarem a besta a besta já é de forma forçada. Vamos ver se é isso mesmo.
Foi-lhe concedido também, ainda no capítulo 3, verso 15, foi-lhe concedido também a segunda besta, que ela desse fôlego à imagem da besta. Ou seja, a primeira besta havia morrido, recebeu uma ferida da espada, e ela deu fôlego à imagem da besta. Soprou nas narinas, uma falsa ressurreição. Desse fôlego à imagem da besta. Então a besta se levanta, a primeira besta, e a segunda besta faz com que as pessoas da terra fossem mortas, todas aquelas pessoas que não adorassem a imagem da besta que ele fez parecer que estava viva. Soprou. Fez um prodígio de milagre ali, um prodígio da mentira, desculpa, para enganar a terra. Está aqui, ó. Quem não adora é o quê? A adoração de Deus é livre e voluntária. Uma adoração da besta é como? Forçada, ou adora ou morre. Faz com que fossem mortos que não adorassem. Essa é a grande diferença. Essa é mais uma das grandes diferenças que há entre essas duas adorações. Sobre quem cairá o juízo de Deus? Porque a adoração é o cerne da questão do Apocalipse, o cerne que divide os dois grupos, o cerne que indica salvação ou perdição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, o que é que o primeiro anjo diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai o que fez. O primeiro anjo diz assim: a adoração certa é adorar o Criador, o que fez. Aí o terceiro anjo está dizendo: não adorem a adoração errada. Eu estou mostrando para vocês, do primeiro ao terceiro anjo, a questão ali é a adoração. O primeiro diz: adorem o Deus certo. O terceiro diz: não adorem o errado. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua fronte ou na sua mão, do mesmo também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está claríssimo, né? A forma de adoração equivocada e as consequências pela adoração da idolatria. Nas duas tentativas que João tentou adorar o anjo enviado por Jesus Cristo, que trazia as palavras de Deus, o que é que João ouviu desse anjo? João, quando viu o anjo, fez o quê? Se ajoelhou para reverenciar o anjo. Olha o que é que vai acontecer. Então, disse João no capítulo 19, verso 10, então me lancei aos seus pés para adorar o anjo. Mas o anjo disse a ele: olha, João, não faças tal coisa. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. O anjo não diz: adora a Deus e a Jesus Cristo que me enviou para falar com você. Diz: adora a Deus somente. Isso João estava impressionado com a visão do capítulo 19, Jesus num cavalo branco e um exército em cavalo branco seguindo Jesus Cristo. Está impressionado com a visão. Aí de novo no capítulo 22, pouco tempo depois, mas ele me disse: olha, João, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Pela segunda vez, o anjo diz: João, adore a Deus. O anjo não diz adora a Deus. O anjo teve a segunda chance de corrigir, porque ele provavelmente tinha errado na primeira. Adora a Deus. Agora vamos ver se é só o anjo. Quem, entre todos os habitantes dos céus, os anjos 24 anciãos adoram? A quem eles adoram? Existe algum verso no Apocalipse, e adoraram a Deus e ao Cordeiro, eles são específicos nisso. Vamos ver. E todos os anjos, quantos anjos eram? Faltou algum anjo? Gabriel estava aqui na terra de férias, fazendo alguma coisa? Não. Isso que é todos os anjos. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante de quem? Quem é que estava sentado no trono? E sobre os seus rostos, e adoraram a quem? A Deus. Pode ler o versículo 12 para ver se ele fala se tem mais alguém. Não. Adoraram a Deus somente. O verso 16, 11 e 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. O Apocalipse faz questão de repetir isso para deixar claríssimo esse tema.
porque não há sombra de dúvida. Mais um verso. Vamos para o terceiro. 19, verso 4. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a quem? Que está onde? Assentado no trono, dizendo amém e aleluia. Então o Apocalipse ele é claríssimo nesse contexto. Eles seguem à risca o que Cristo ensinou aqui na terra. O que os apóstolos ensinaram. O que está na base lá no livro do Êxodo. O que está na base da doutrina lá no livro de Deuteronômio também. Vamos lá? Adoração é a palavra-chave que define o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. O diabo cogitou ser adorado nos céus pela força do seu engano, mas não teve êxito, trazendo esse engano para a terra. Esses poderes antagônicos, bem e mal, formam um paralelismo entre a verdade e a mentira, entre o original e a imitação, como a palavra profética faz essa distinção. Como a palavra de Deus apresenta essa dicotomia, verdade, mentira, adoração verdadeira, falsa adoração, Deus, Satanás, besta, Jesus Cristo. Como é que a Bíblia faz isso? Então, meus amados, esse é o tema da nossa próxima lição. Próxima lição, paralelos no Apocalipse. Vocês vão aprender muitas curiosidades que a partir desse ensinamento que vocês terão aqui no próximo domingo, vão lhe dar ferramentas e capacidade para vocês fazerem outros paralelismos e compreenderem como o diabo atua. Então, próxima lição, paralelos no Apocalipse. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa ter revelado muito mais coisas do que eu falei aqui para vocês nesta noite. E esta verdade possa ser confirmada todas as vezes que vocês abrirem a Bíblia e cresçam nesse conhecimento e nessa graça. Amém?